Pronto. Fuja da crítica. A crítica destrutiva oprime mais quem critica do que o criticado. Reflita bem. Procure colocar-se no lugar do outro e nas mesmas condições. Talvez você agisse da mesma forma ou até pior. Entenda, busque elogiar sempre. O elogio modifica para melhor, engrandece, satisfaz. Quando não puder elogiar, fique em silêncio. Envolver-se na crítica destrutiva é atolar no pântano do mal. Simples, né, gente? A faixa vibratória. Entrou em crítica, em fofoca, julgamento, a faixa vibratória. Os amigos obsessores estão na faixa vibratória mais baixa. Se a gente conseguisse manter um pouquinho mais alto, eles não conseguem subir. Os obsessores só nos pegam porque a gente abaixa a faixa vibratória. Então a gente fica visível a eles. Se a gente consegue manter em alguns horários do dia pensamentos bons, fugir de fofoca, de crítica, de notícia ruim, sensacionalista, de televisão, de internet, se envolver. Quer olhar a notícia? Olha, mas não se envolve, não julga quem está passando lá. Ou então nem olha. Às vezes eu não tenho condições de acompanhar a política, eu não tenho maturidade suficiente para isso. Então eu já nem olho mais. Porque se olhar, você acaba julgando, entrando na mesma faixa vibratória do povo. E aí, alimento para quem está aqui embaixo. Ok? Vamos trabalhar? Hoje a gente tem o nosso querido Ezequiel, que vai trazer um tema bem legal para a gente. Liberdade de escolha. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa acariciar os nossos espíritos para que nós possamos ficar calmos e adentrarmos a sala de passes, né? O nosso tema é liberdade de escolha. Uma pergunta: nós temos liberdade de escolha? Sim ou não? Muito bem. A liberdade de escolha, ela já remonta a 800, 500 anos antes de Cristo, lá na Gênesis da Bíblia, né? Onde Deus permitiu que Adão comesse todos os frutos de todas as árvores do paraíso. Apenas uma ele fora proibido de comer: a árvore do amor, que é a árvore da sabedoria. O que o Adão fez? O Adão comeu a fruta proibida, o fruto proibido. De cara ele perdeu a eternidade no paraíso. Nós temos algumas outras citações. Em Deuteronômio, Deus concita, fala aos israelitas para que eles escolham entre o bem e o mal, entre a morte e a vida, né? Nós temos uma outra que nós vamos falar mais à frente, que seria a Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Então, a liberdade de escolha permeia, ela está no nosso dia a dia desde muito tempo, né? Como contraponto, né, a esse tema, eu vou citar um escritor. Ele é biólogo, né? Em
da neurociência. O nome dele é Robert Sapolsky, né? Ele fora um biólogo que por 5 anos ele trabalhou no Quênia, né, com os macacos para verificar a interação deles, o que acontecia na convivência deles, para tirar para estudá-los, né? E aí ele verificou que algumas atitudes contribuíam negativamente para o convívio desses animais, né? E aí ele migra para a neurociência, onde ele começa a estudar também os humanos, né? E ele diz categoricamente: o conceito de livre-arbítrio ou de livre escolha é inexistente. Palavras dele: não somos nem mais nem menos do que a soma daquilo que não podemos controlar. Ou seja, a nossa biologia, o nosso meio ambiente e suas interações. Diz ele que somos elementos biológicos e através da hereditariedade, através da nossa genética, nós já trazemos da anterioridade das vidas dos nossos pais, dos nossos avós, algo que vai influenciar nas nossas escolhas. De outra maneira, ele também nos fala que o nosso meio ambiente e as nossas interações, elas decidem aquilo que eu vou escolher. Vocês concordam ou não? Vou dar um exemplo. Ele nos fala que o nosso cheiro é controlado de acordo com a vivência no nosso dia a dia, e eu me lembrei de um exemplo. Quem trabalha com morador de rua, os moradores de ruas vivem com as roupas sujas. De primeiro momento, nós muitas vezes nos incomodamos com aquele cheiro. A partir do momento em que nós vamos trabalhando no meio deles, nós vamos nos acostumando e passa assim de uma maneira tranquila aquele aroma não muito bom, aquele cheiro não muito bom. Pronto para o Robert? Pronto para o Robert. Aí ele nos fala também, né, que as nossas interações agem de acordo com aquilo que eu vou escolher. E aí nós nos lembramos do quê? De tudo aquilo que nos chegam. Por exemplo, eu tenho um amigo, o nome dele, o Fernando. O Fernando tinha uma malharia. Ele acabou se desfazendo da malharia. A malharia, eles recebem, compram um fio e fazem o tecido para a indústria da moda. Quem determina o que nós vamos escolher para usar? A indústria da moda. Ou seja, ponto para o meu amigo aqui. Alguma coisa chega para a gente e a gente compra como se aquilo fosse bonito ou feio, de acordo com a nossa visão, mas é imposto para a gente, é colocado para que a gente possa adquirir ou não.
De outra maneira, se nós formos um pouquinho mais além, nós vamos verificar que quando ligamos a televisão dita costumes. Então, muitas vezes nós decidimos alguma coisa com relação àquilo que nós olhamos na televisão. Ou seja, o meu amigo aqui está coberto de razão em muita coisa. Nós, muitas vezes, somos aqueles elementos amestrados pelo sistema. Ou seja, nós estamos apenas repetindo alguma coisa que nos foi imposta. Eu vou adiantar aqui, porque senão não vai dar tempo. Não sei se vocês lembram, tinha um filme chamado Matrix, né? Onde tinha um personagem muito bonito, o Neo, né? E certa vez, né, o Morfeu, que era um outro personagem, que estava dizendo para ele o que acontece com o sistema para nos deixar, né, como chama, vítimas desse sistema. Ele começa num caminho virtual, ele começa a caminhar no meio do povo, né? Ele começa a caminhar no meio do povo e todo o povo caminhando, está tudo em preto e branco. Eis que surge uma moça de vermelho e o Neo para e olha. Aí o Morfeu fala assim: por que você parou de olhar para mim? Aí ele não soube responder. Aí o Morfeu fala para ele: olha de novo. Aí quando ele olha, tem um camarada apontando uma arma para ele, né? Ou seja, o que quer dizer essa cena? Que muitas vezes nós nos distraímos com o bonito, com o belo, com alguma coisa que nos chega, e nós não estamos preparados para sairmos dessa matriz. Como diz lá no livro, nós não estamos preparados para sairmos da toca do coelho. Né? Vocês lembram Alice no País das Maravilhas? Ela entra na toca do coelho e é tudo uma maravilha e ela foge da realidade. Mas eu pergunto, qual é a realidade nossa? A nossa realidade é que somos seres espirituais. E no nosso dia a dia acabamos esquecendo isso, porque muitas coisas nos tiram a atenção. No mesmo filme, o Morfeu fala deixa eu achar aqui, o Morfeu fala para o Neo, né? Você precisa entender, a maioria das pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para proteger. Ou seja, nós não querendo nos gabar, em hipótese alguma, nós já ventilamos a possibilidade de entendermos que existe algo além da nossa vida. As pessoas que estão ainda presas ao sistema
elas não conseguem enxergar isso. Elas não dão nem importância. Vou dar somente um exemplo. Existe um psicólogo norte-americano, existiu. E ele é autor da teoria, né, da pirâmide das necessidades. E a pirâmide das necessidades contemplava, né, vários degraus, né? E o degrau de baixo era o degrau das necessidades que nós precisamos para sobrevivermos. Lá na frente, lá em cima, tinha um degrau chamado espiritualidade. E aí nós verificamos que o sistema, ele somente nos oferece os degraus de baixo, porque ele não quer que nós cresçamos espiritualmente. Vou dar somente um exemplo. Quando nós nos entendemos como espíritos imortais, nós já entendemos que nós não precisamos de muita coisa que outrora nós dávamos valores, principalmente nas coisas materiais. Nós vamos entendendo que o que é mais importante para nós é a educação espiritual. Lógico que nós deixamos de adquirir algumas coisas por conta disso. Começamos a não dar tanto valor. O sistema quer isso? Não. O sistema quer que nós consumamos, que nós adquirimos, que nós podemos comprar, e quanto mais espiritualizado nós tivermos, mais nós vamos dar menos importância às coisas materiais. Ou seja, nós somos especiais. Nós somos especiais porque já saímos de lá da toca do coelho, nós já saímos da caverna de Platão, onde nós somente observávamos vultos, e hoje aclara-se a nossa visão. Somos elementos espirituais. Aí nós vamos buscando aquela famosa frase de Paulo de Tarso aos Coríntios: tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Ou seja, as nossas escolhas já não estão mais no plano material. Embora algumas escolhas não muito boas nossas, vai fazer com que nós percamos o paraíso igual o Adão. Claro que nós vamos ter que reconquistar alguma coisa perdida, e Deus nos dá essa oportunidade de nós reencarnarmos para que nós possamos arrumar alguma coisa que por inexperiência nós tenhamos desarrumado. Então essa passagem de Paulo, ela é muito linda, ela é muito bonita, mas ela visa principalmente as aquisições e as escolhas que eu tenho que fazer enquanto espírito imortal. E aí sim nós vamos buscando balizar
analisar algumas atitudes para saber se eu estou agindo corretamente. Vamos voltar lá no meu amigo Robert. Então ele fala que nós somos produtos da nossa biologia. Então vamos imaginar que eu produza novos corpos dos meus filhos e netos como alguma coisa que eu já adquiri e é de uma melhor escolha, porque ela está balizada entre o certo e o errado. É claro que ele é um cientista, ele nunca vai falar que existe vida após a morte. Mas, se nós somos produtos da biologia, eu tenho como melhorar essa minha biologia futuramente. É lógico. Né? Mas o importante para nós é, enquanto somos somos espíritos imortais. Então nós precisamos de um foco, focar a nossa existência. O que eu quero? Quais são as minhas escolhas para esse novo meu querer? Se eu estou querendo algo que vai agregar ao meu espírito, eu vou ter algumas escolhas balizadas nisso. Eu vou ter escolhas balizadas no espírito imortal, onde eu vou buscando lentamente, adquirindo alguma coisa para que eu seja alguém melhor, um espírito melhor. Nós podemos, melhor dizendo, no nosso dia a dia, já buscar essa melhor escolha, para que tenhamos uma melhor convivência no nosso dia a dia. As relações que nós temos, elas são muitas vezes complicadas, porque nós estamos num processo de reajuste com espíritos que estão aqui conosco para aprender. Se por acaso numa outra existência eu não fui muito legal com aquela pessoa, cá estou novamente para reajustar. E quando eu estou buscando esse reajuste, eu tenho que escolher ser mais bacana, mais tranquilo, mais silencioso, muitas vezes, para que aquela convivência possa dar frutos. Como disse Jesus, a semente que nós estivermos plantando vai dar 30 por 1, vai dar frutos 30 por 1, 50 por 1. Ou seja, novamente, nós precisamos necessariamente entendermos que somos esses elementos que vão agregar, que vão ajudar, que vão aprender. Existe uma canção que eu vou ler apenas um pedacinho, né, que chama Aprendizes do Evangelho. E ela fala mais ou menos assim: Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade.
Senhor, nos auxilie a buscar a verdade de que somos espíritos imortais e precisamos necessariamente ser pessoas mais tranquilas, mais calmas e mais serenas. Claro que nós não vamos adquirir, mudar da noite para o dia, mas o exercício se dá lentamente através das nossas atitudes. Quando nós analisamos algumas atitudes que nós faremos, nós vamos verificando aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Façais ao próximo somente aquilo que gostaria que vos fizesse. É uma régua que mostra exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Então, em paz, em harmonia, em tranquilidade, nós vamos verificando que a liberdade de escolha precisa ter um foco. Ela precisa ter alguma coisa que vai fazer com que nós saiamos desse nosso dia a dia que muitas vezes nos corrompe, nos tira desse mesmo foco. Beleza? Então, em paz, tranquilidade, faz a vibração e a Luli vai fazer a prece final. Quem? A Luli. Tá? Faz a vibração da prece final. Então nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, Pai da vida, a oportunidade bendita de todos nós aqui estarmos reunidos. Em nome de Jesus Cristo, com o auxílio dos amigos espirituais que estão conosco, nos auxiliando. Eles deixaram adentrar nessa casa somente aqueles espíritos que vieram em busca de paz e tranquilidade em seus corações. Eles já fluidificaram o ambiente e agora fluidificam as águas que estão em cima da mesa. Eles fluidificam as águas que estão com os nossos ouvintes. Eles fluidificam as águas da sala de paz, colocam fluidos benéficos, curadores, salutares, energizantes. Que recaem sobre nós, no corpo físico e espiritual. Depois de muito recebermos, nós vamos fazer as vibrações da noite de hoje. Que nós possamos doar o melhor de nós, mudando o nosso pensamento, doando do nosso pensamento aquilo que nós temos melhor nos nossos corações. Os amigos espirituais direcionam as nossas melhores energias a quem mais estiver necessitado. Os amigos espirituais levam energias benfazejas, salutares, aos hospitais, asilos e orfanatos,
que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa envolver Nelson Lúcio Leão, que ele possa se restabelecer. Então, nessa paz e nessa tranquilidade, nós também vamos vibrando a todos os trabalhadores do bem, a nós frequentadores dessa casa, trabalhadores do bem, graças a Deus. Agora nós vamos pedir para a nossa companheira fazer a prece final. Essa prece é uma prece que nos leva, que cada um de nós que já a conhece pode até acompanhar. Deus, 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 louvado seja Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, para aqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estende sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó poder, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a humildade e a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Derrame a paz dentro do abrigo de luz, com muita proteção a todos que aqui estão, Senhor. Hoje, amanhã e sempre, todos os dias. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, uma boa assistência para todos nós. Número 1 e número 2 amarelo. Número 3 amarelo.
Você fala ela inteira. Leandro. Semana que vem você coloca o microfone ali na barra. Semana que vem eu vou, se eu lembrar, vou imprimir ela para trazer e colocar na cadeira de trabalho para vocês lá em casa. É muito legal essa peça. Então, ó. Número 2 branco, não, número 3 branco,